O que falta para um jornalista é perguntar ao Tite na coletiva por que o Arrascaeta continua dando carteirada para cobrar faltas se ele é péssimo cobrador. Mauro, eu não sou adivinho, não tenho bola de cristal, mas eu acho que o Tite, ainda mais do jeito que a gente conhece o Tite, ele não sairia daquela explicação. O Arrascaeta vem treinando, como outros, também treina bem. Eu acho que dificilmente sairia de algo assim, né? Mas a pergunta seria pertinente, né? Eu também acho. A pergunta seria não sobre o Arrascaeta, não, sobre todos os jogadores mais antigos no clube e que não permitem que o De La Cruz, que o Pulgar batam faltas quando eles são caras que vêm de clubes nos quais eles eram os cobradores e batiam bem. A pergunta, se feita, ela faz sentido. O Tite pode até enrolar, é bem provável que faça isso caso o pergunte, mas eu acho que isso também é responsabilidade dele. Ele é o técnico, ele tem que definir quem bate falta. Tem que treinar e definir, olha, quem bate falta pela direita é você, quem bate de média distância é ele, quem bate mais perto da área é desse lado é fulano, ou tem um cara que é uma espécie de um Nelinho que bate tudo quanto é lugar. Então, você tem esse cara no time, ele vai bater em todos os lugares. A falta é sempre uma oportunidade razoável de gol, né? Não é uma grande chance, assim, né? Tem barreira, tem que ter capacidade. Ontem o Corinthians empatou o jogo contra o Palmeiras com 9 homens, graças a uma falta na bola parada. O chute nem foi muito forte, mas o Everton fez um momento Santos ali, né? Esticou a mão e tirou a mão, achando que a bola ia para fora, aparentemente, e foi dentro do gol. E o Corinthians, com 9 jogadores, saiu de uma derrota de 0-2 para um 2-2. Ou seja, as faltas têm que ser mais bem exploradas e o Flamengo não faz isso, não fazia nem com Jesus. Então, acho que se alguém perguntar, seria uma pergunta pertinente. Mesmo que essa resposta não for satisfatória, aí paciência, aí é do jogo. E André, e talvez o Arrascaeta tivesse até um motivo tranquilo para a gente falar, né? Porque ele está buscando melhor forma fisicamente, tem problemas tipo o Baljeiro, até podia falar, Arrasca, vamos parar um pouquinho de bater falta, deixa os outros um pouquinho. Mas realmente, o Pulgar tem dificuldade de bater falta há muito tempo, né? Ele bate algumas, depois para. O Flamengo podia, né? Porque é uma arma que pode definir o jogo, né, André? Pô, o Davi Luiz é reserva e toma a frente, se tiver em campo. Então é essa coisa, é a hierarquia. A hierarquia pesa muito no Flamengo. Mas muito, muito, muito. Essa coisa de quem já estava lá. Se for de 2019, então, aí é a autoridade máxima, né? Enfim, é uma coisa que o treinador não encara porque não sente firmeza na diretoria para poder fazer isso, né? Até pelos exemplos de outros, né? Que todo mundo que tentou peitar dançou, né? Então, tirando o Jorge Jesus, mas aí é outro contexto lá em 2019. O resto, depois que esses caras se encastelaram, foram colocados num pedestal que a torcida também coloca, né? Como intocáveis, como, né, acima do clube, que tem que ser muito grato a eles, porque eles conquistaram os títulos pelo clube. Enfim, aquilo tudo que a gente sempre conversa aqui, né? E isso é só mais uma parte disso, né? E sem dúvida tinha que haver uma definição, mas, meu amigo, do Tite não vai vir, não. Ele vai empurrando isso, vai administrando, para ele não vai peitar. O Tite não vai peitar nada. O Tite não é de peitar, ele é de contornar. Ele tem um obstáculo, ele, em vez de derrubar esse obstáculo de uma vez e encerrar o assunto, ele contorna o obstáculo. É o jeitão dele e muito dele tá sobrevivendo e a gente crendo de que ele vai ter vinda longa no Flamengo é por causa disso. Que ele tem competência e é capaz, e em vez de peitar e rachar o grupo, ele vai contornando as coisas. Mas isso aí ele podia, né, contornar de um jeito melhor, porque eu acho que prejudica o time. Quem tiver batendo melhor no treino tem que bater no jogo, e acho que aí entra a questão do mérito, do campo fala. Isso devia falar também, porque bola parada é importante, pô. Às vezes o jogo tá embaçado, de repente o De La Cruz ou o Pulgar bota lá no ângulo e é 1-0, né? Quantas vezes o Zico descomplicou o jogo do Flamengo fazendo gol de falta, né? Júnior e Pet, etc. No último jogo não tinha o Pulgar, o De La Cruz, quem bateu mal, bateu para fora foi o Léo Pereira contra o Bangu. E falar nisso, ô Mauro, o que você achou da vitória contra o Bangu, né? Aparentemente uma vitória protocolar, mas mais um jogo sem tomar gol, o Flamengo fez o placar, acho que importante também, né? Um hat-trick do Pedro para dar confiança, e vamos falar uma boa surpresa, né? De certa forma, sim, né? Foi a atuação do menino Igor Jesus, foi bem, mostrou personalidade. O que você achou dessa vitória? Quais os pontos positivos que você viu? Acho que o ponto positivo foi o Igor Jesus, sem dúvida alguma. Acho que, assim,
Já tinha jogado com o Vitor Pereira no Fla-Flu ano passado, na Taça Guanabara, depois ele não foi mais utilizado. Você entrou por alguns instantes, jogos menores, não teve muita oportunidade. E dessa vez ele jogou bem, né? Tudo bem, o adversário mais fraco, mas ele jogou muito bem. Interceptou, desarmou, passes verticais, tentou passes para frente, né? Buscando os colegas. Ele é quem recupera a bola na jogada do segundo gol, deu um chute bom de fora da área que o goleiro defendeu para escanteio. Então foi uma atuação que mostrou um jogador da base aparentemente em condições de ser útil, né? Não para ser titular e tudo mais nesse momento, mas preciso do volante. Tem o menino ali, pode contar com ele. Eu acho que ele deu esse sinal. Ele vai fazer 21 anos agora, né? Tem 20 anos. Isso. Ou seja, ele é novo, mas não é menininho. 17 anos, aquela coisa, né? Então já está numa idade que já tem que ser... Agora é a hora. Agora é a hora. Eu acho que ele respondeu bem. Esse foi o ponto positivo. Além do Pedro, claro. Fez mais 3 gols. Gente, o Pedro tem 7 gols em 7 jogos. 5 gols em 5 jogos no Carioca, 7 gols em 7 jogos no total. Foi artilheiro entre todos os jogadores brasileiros do ano passado. Foi artilheiro da Libertadores no ano anterior. O Pedro pode fazer mais? Pode. Acho que ele pode melhorar. Ele pode melhorar nos momentos que o time não tem a bola, ele pode se movimentar mais. São Paulo falava muito sobre isso e tudo. Acho que ele tinha razão. Mas o Pedro faz gol, cara. O Pedro, ele está entregando, ele está fazendo os gols. E fez um gol até fugindo das características dele, que foi o primeiro. Né? Agora, eu acho que o time não toma gol, por isso pode liderar de novo com qualquer vitória amanhã sobre o Boa Vista, né? Porque os dois times, Flamengo e Fluminense, na rodada passada, chegaram com o mesmo número de vitórias e vitórias, pontos e gols marcados. A diferença foi nos gols sofridos. O Flamengo sofreu só 1 e nem foi com o Tite, nem foi com o Rossi no gol. O Rossi não foi vazado no campeonato. Acho que isso é um ponto positivo. Não correu nenhum risco dessa vez. Volta Redonda teve uma bola na trave, Bangu não assustou o Flamengo. Então, acho que foi um jogo em que o Flamengo pegou um time mais fraco, mas venceu, acho que da maneira que a gente imagina que deva vencer. Venceu como se espera. Num campo que não parecia ser muito bom, né? Também. Então, acho que foi uma boa partida. Eu achei interessante, achei satisfatório. E nessa altura, não acho que o mais importante é ser espetacular. Não adianta ser espetacular agora e não ter evolução, e entender a maneira como a comissão técnica atual trabalha. É esse ritmo aí. O time vai sendo montado pouco a pouco, vai agregando alguns elementos. Eu acho que faz parte aí desse processo. Eu acho que foi uma boa vitória. E você falou do Pedro, né? A gente vai seguir depois falando do Igor Jesus, o Mauro. E o que me chamou a atenção do Pedro, dos gols do Pedro, foram 3 gols diferentes, né? O terceiro foi pegando rebote, o segundo foi no cruzamento, aproveitando de chapa, né? Dando de primeiro cruzamento do Luiz Araújo. E o primeiro gol, que é uma coisa que eu normalmente, né? E aí, repito, gente, porque tudo que se fala do Gabriel parece que é crítica, mas não é. Que é um dos pontos que eu falo que o Gabriel precisava melhorar. O próprio Pedro não faz muito, que é esse 1 contra 1. Né? Ele mostrou uma capacidade ali no contra 1. Por isso até que é um gol diferente. Porque quando está o atacante contra um zagueiro, e normalmente o zagueiro é mais lento que o atacante, eu acho que ele tem que ter um repertório melhor. E me chamou muito a atenção nesse primeiro gol do 1 contra 1, né? Que é algo que eu, pelo menos particularmente, acho que o Gabriel, que é mais rápido que o Pedro, é mais ágil que o Pedro, poderia melhorar. Então mostra também uma variedade, não só sabe fazer gol, né? São 3 gols completamente diferentes, né, Mauro? O primeiro gol, especialmente, de fato, teve essa característica, né? Ele não é uma jogada comum do Pedro. E ele foi lá e partiu para cima, bateu cruzado, fez o gol. Então, acho que ele foi bem. Foi bem. Eu acho que o Pedro, repito, ele pode melhorar, mas ele tem números que são expressivos, não podem ser ignorados, né?